Eu me chamo Leandro. Meu nome artístico é Leandro Luz do Mundo. Eu moro em Barra de Mamanguape, no litoral norte da Paraíba. Tenho 32 anos. Nasci em maio de 1989. E nasci numa cidade chamada Caetés, no interior de Pernambuco, no Agreste Meridional. A minha infância foi maravilhosa, um sonho, perfeita. Eu morava no finalzinho de uma rua, a cidade já era pequena e pacata, né? E eu morava no finalzinho dessa rua, que ali pra frente era só mato, já era divisa com a outra cidade, com Capoeiras. Era só juremas, pés de manga. Então a gente tinha muita liberdade para brincar, né? Para explorar tanto a natureza quanto brincar à vontade na rua. E eu lembro que eu gostava muito de desenhar na areia de um terreno que tinha na frente da minha casa, embaixo de um pé de algaroba. E eu fazia desenhos grandes, eu enfeitava com pedras, eu enfeitava com folhas. E sempre no finzinho da tarde de toda sexta-feira era o dia em que os vaqueiros passavam com os bois para levar para o sítio, ou quando vinham de Capoeiras trazendo os bois para levar para venda, né, para negócio. E eles passavam por lá e era um momento que eles paravam para olhar os desenhos que eu fazia, porque realmente eram grandes. E aquele monte de coisa organizada chamava a atenção, né? Então quando eles paravam para ver, eram grandes desenhos. E eu ficava muito feliz, né, de ver, de conseguir fazer com que eles parassem, porque eles quase nunca paravam, né, seguindo o gado. E foi nesse período da minha vida, por volta dos 10 anos de idade, que eu conheci o teatro. E isso mudou minha vida por completo. Antes do teatro, eu era uma criança muito introspectiva, que gostava muito de desenhar. Fazia gibi, gostava muito de ler, frequentava muito a biblioteca da cidade. Mas aos 10 anos, conhecendo o teatro, eu pude me expressar mais para o mundo externo. E aí foi quando eu comecei a me envolver com teatro e me juntei com outras crianças da minha cidade que também estavam se divertindo, né, com o teatro, e a gente fundou um grupo mirim chamado Arte Ritmo. Era um grupo em que eu liderava e dirigia o grupo e coordenava, organizava as apresentações, até as viagens, porque às vezes a gente fazia viagens às cidades vizinhas para se apresentar em escolas, fazia viagens para os sítios e se apresentava muito nas escolas e na igreja da cidade. E era muito interessante, né, como isso aconteceu, porque foi de uma maneira muito autônoma. Eu não conhecia o teatro, eu não tinha tido contato com o teatro antes. A referência que eu tinha era o espetáculo Atores de Deus que tinha na cidade. Espetáculo esse que eu comecei a fazer parte, entrei no grupo Atores de Deus, a convite do diretor, aos 11 anos. E lá passei 4 anos da minha vida participando desse espetáculo tradicional na cidade, Paixão de Cristo. Com o grupo Arte Ritmo, eu também passei cerca de 4 a 5 anos, coordenando e dirigindo, né? Acho que foi dos 10 aos 14, 15 anos de idade. Com o Diocesano de Artes, eu pude experimentar o fazer profissional. Foi quando eu comecei a entender como era o teatro com luzes, como era o teatro em um palco italiana. Foi quando eu pude entender o que era uma coxia, um camarim, marcações, enfim, todo o universo do teatro. Maquiagem, figurinos. Eu pude realmente ali estudar, né, o teatro profissional.
de uma maneira que não ficava apenas nas minhas projeções infantis, e sendo regido por outras pessoas, por adultos que tinham propriedade nesse lugar. Assim que completei 18 anos de idade, eu fui convidado pela prefeitura da cidade a trabalhar dando aula em algumas escolas, porque na cidade não tinha, naquela época, pessoas que fossem da área de arte, que ainda estivessem atuando com arte, assim como eu estava e vinha me especializando com a experiência mesmo, né? Estava tendo experiência em outros lugares, estudando, fazendo cursos e lidando com grupos em outra cidade. A prefeitura sentiu que eu tinha responsabilidade o suficiente para dar de conta de salas de aula. Bom, foi novo para mim. Eu sempre acreditei que eu podia e fui, mas eu não tinha universidade, não tinha nenhuma experiência em dar aula, em sala de aula, mas fui seguindo minha intuição. E eu tinha 3 turmas, comecei dando aula a 3 turmas. Eram alfabetização, primeira infância. Uma era na cidade, no centro, e as outras 2 eram em zonas periféricas da cidade. E foi simplesmente fantástico. Eu me apaixonei pelo mundo de lecionar, de passar os conhecimentos que eu tinha. Eu lembro que eu era professor apenas de arte e educação, e isso era muito bom porque eu podia experimentar com as crianças a arte sem para além da ideia de dar um papel e lápis de cor para as crianças desenharem, né? Eu chegava com discos de Lia de Itamaracá para dançar ciranda com as crianças, e as crianças adoravam, as professoras também. Eu já começava ali a ensinar a cultura popular às crianças, mesmo ela ainda na primeira infância. Frevo, ciranda, o coco. Levava outras técnicas de desenhos, e eu comecei a me destacar. Começou a dar certo, assim, essas aulas nessas 3 escolas começaram a chamar a atenção das outras, que não tinham um professor especializado, de certo modo, né, em artes. E o que acontece? As outras escolas que não tinham um professor assim, que tinha conhecimento na vivência artística, né? Geralmente eram professores de matemática ou geografia que pegavam ali a disciplina de artes. E aí outras escolas começaram a me solicitar também. Então a prefeitura resolveu, no outro ano, me escalar para a escola maior, a escola municipal, né? Que era o colégio que eu estudei minha vida basicamente toda. E foi incrível, porque eu comecei a trabalhar com as pessoas que eram meus professores, que foram meus professores a infância toda. Comecei a trabalhar com eles, ser colegas de trabalho. E era uma relação incrível, porque eles me admiravam muito, sabe? E me apoiavam muito, incentivavam muito os outros alunos e me incentivavam muito lá enquanto profissional. Dentro do colégio municipal eu tive muita liberdade de criar. Eu dava aula em sala de aula e também era responsável pela parte criativa da escola. Então todas as festividades, os eventos culturais que tinham na escola eram organizados por mim, pensados por mim, o que é que ia ser, como é que a cerimônia ia ser, se teria uma homenagem. Então eu acabei montando um grupo de teatro na escola. No grupo Grão Lúdico, que era o grupo dessa escola,
eu ensinava às crianças teatro, dança. As crianças eram que faziam os cenários, então eu regia isso, a gente construía junto e ali elas iam aprendendo habilidades manuais, com tesouras, pinturas, colagens. Os figurinos também eram feitos pela gente, com cola quente, colas, tesouras, TNTs, a gente construía o nosso figurino. Então, nós éramos assim, um grupo autossuficiente. O grupo Grão Lúdico foi premiado em um festival que teve em Garanhuns, onde todas as escolas do Agreste concorriam a um prêmio, que tinha um tema na época, era um projeto um projeto nacional. Eu acho que era De Olho no Dinheiro Público, o nome do projeto. E a gente fez um espetáculo, era um sketch de 10 minutos sobre o tema e ficamos em segundo lugar. E foi incrível, porque as crianças as minhas crianças eram as mais jovens que estavam participando, e elas achavam que não ia nem conseguir entrar, e elas acabaram levando o segundo prêmio. Então, isso foi muito importante para nós, para todos nós. Em Caetés, eu também pude dar aula em escolas na zona rural, e que foi riquíssimo para mim, porque era outra realidade, né? Eram outras crianças com histórias diferentes e com a realidade muito oposta à realidade da cidade. E era maravilhoso, foi um lugar de muito afeto, de muita criação. Em todas as escolas que eu passava, as crianças me adoravam e sempre perguntavam quando é que é a aula de teatro. Muitos pais iam nas escolas para me agradecer, porque diziam que as crianças estavam se comportando diferente em casa, que o teatro estavam fazendo muito bem para elas. Então era um carinho que me alimentava muito, dos pais, das crianças, dos professores e diretores das escolas, sabe? Eram lugares muito carentes e eu acho que eu levei muito amor e recebi muito amor lá. Em seguida, eu integrei o grupo de teatro do Sesc, Nós de Gato. E esse foi um momento também muito importante para mim, porque foi um momento em que eu comecei a experimentar o teatro adulto e a viajar com esse grupo de teatro por diversas mostras de teatros e festivais, né, nos circuitos do Sesc, né, do Nordeste, e tive experiência de ser dirigido por Maria Rita, que é uma grande atriz pernambucana, e por Marcos Rodrigues, que também é um grande diretor de Pernambuco. Lá eu pude conhecer pessoas que estavam na mesma sintonia que eu, e durante esses 4 anos nós tivemos oportunidade de vivenciar oficinas incríveis, cursos incríveis, né? Foi nesse momento em que eu fiz o círculo formativo da Cena, que foi uma oportunidade de me formar enquanto profissional da área de dança, e o ACUP foi um curso de formação em dança, que durou alguns meses e foi incrível, né, para o meu trajeto. Então, o coletivo ele funcionava com essas pessoas de áreas diferentes, todos produtores culturais, e a gente se organizava produzindo um ao outro. Então, digamos que no show do músico do grupo, todos participavam. Então, a gente podia integrar com a performance, eu criava o cenário, a direção criativa do show, a menina da literatura criava o projeto, e a gente ia agregando nesse projeto, cada um com a sua habilidade. E assim a gente conseguiu se fortalecer, né, na cena pernambucana, recebendo um lugar de grande destaque
por sermos de uma cidade do interior, com pouca movimentação cultural, né? Durante todo o ano, a movimentação cultural acontecia mais durante o Festival de Inverno. E a gente estava movimentando a cidade, né? Durante todo o ano, com eventos que a gente criava, como foi o Tearte Arte, que foi um evento de 4 dias, de muita arte para a cidade. Depois a gente criou o Estúdio TA, que durou alguns anos e nele acontecia diversas exposições, acontecia diversos shows, apresentações de performance, de teatro, né? E algumas contações de história, como Histórias da Cachola, Luanda Ruanda, que foi financiado pelo Funcultura, e era um projeto, era o nosso carro-chefe, né, no Coletivo Teatro, porque era um espetáculo que estava sempre sendo solicitado para se apresentar em diversos lugares, além de ter esse financiamento que possibilitava a gente viajar pelas comunidades quilombolas de Pernambuco, conhecendo essas comunidades e levando o espetáculo de contação de histórias africanas, para que as comunidades pudessem ter acesso, né, à sua ancestralidade. Durante o processo com o Coletivo TA, eu abri o meu ateliê na minha cidade, chamado Nuca, que era um espaço multiartístico, onde eu dava oficina de teatro e promovia alguns eventos que chamava Mitre, que durou um ano, e era a cada 2 meses a gente fazia o evento. Era o dia inteiro de arte para a cidade, para a comunidade, gratuito, com apresentações de diversas categorias, entre dança contemporânea, teatro, capoeira, música, mesa de poesia, circo, enfim, eram exposições, eram muitas as linguagens que aconteciam nesse evento. O ano passado eu tive a honra de ser premiado como patrimônio imaterial da minha cidade, de Caetés. Eu fiquei muito honrado porque esse prêmio, ele é um reconhecimento por todos esses meus anos de trabalho, que são mais de 20 anos de dedicação à cultura e à arte. Foram mais de 10 anos como arte educador, transmitindo os meus conhecimentos para diversas pessoas. Conhecimentos estes que são de diferentes fontes linguísticas da arte, que vai desde o teatro, a dança, a arte visual, sendo o meu foco maior o teatro, a performance e as linguagens da arte cênica.